o Gil Brecht, né, uma pergunta elaborada já contém a resposta, né? Então, eu não sei por onde começar, Felipe, mas a tua questão é fundamental, porque eu discordo radicalmente do Adorno e Horkheimer, que faz uma dialética do esclarecimento, e como eles têm um pé no Hegel, eles a fazem de modo idealista, né? Então, eles põem uma história que você pode, para qualquer momento, né, você pode citar de Homero a Kant, a fazer qualquer movimento para provar que a razão, quer dizer, desde Bacon, né, quando Bacon afirma a dominação do mundo pela razão, quer dizer, você tem um mito que é destruído pela razão. Quer dizer, então um mito que significava que você não podia cruzar um mar, porque sairia um monstro aberrante do fundo do mar, e o medo disso fazia com que os indivíduos não aprofundassem, e o pensamento religioso não permitia que você afirmasse, por exemplo, que a Terra não é fixa, ela está em movimento. E quando surge, então, Bacon, o pensamento, mesmo de Giordano Bruno, pós, né, o Descartes, que consideram o mundo da natureza como infinitude, né? Então você ultrapassa um dado elemento do mito para a razão. E eles falam que a razão se desenvolve como uma razão técnica instrumental que levaria a um novo mito. E esse novo mito da razão técnica colocaria um domínio não só da natureza, mas do homem sobre o homem, levaria o nazismo. Então eles perdem toda a historicidade da via prussiana, né? Então quando você coloca exatamente essa dimensão, e aí é impressionante o Lukács, porque ele, na verdade, quer dizer, ele diz, mesmo no Pensamento Vivido, né, quer dizer, nós publicamos com a Universidade de Viçosa e a Domini, né, espero que a Boitempo republique, né, o Pensamento Vivido, quer dizer, é um momento em desespero, né, o Lukács não tem como escrever, não tem como continuar a luta, a não ser falando e gravando. E então, quer dizer, você tem aquele grupo liderado pelo Eorson, né, e que eles fazem essas questões exatamente, se ele não levaria ao calcular, por exemplo, no caso do stalinismo, ele não chama de racionalismo, de irracionalismo, ele chama de hiperrazão, né, o que é algo extremamente duvidoso, no sentido, obviamente que depois ele fala, mas isso leva às formas mais aberrantes da ideologia, né? Mas o que nós somos, e você trata muito bem, e eu concordaria com a análise do Kantiana aqui, quer dizer, de você mostrar como essa carência na Alemanha de um humanismo radical fez com que a burguesia ela desenvolvesse essas formas de pensamento que buscam o arsenal do irracionalismo, né? Então, ao contrário, aí concordando também com o Hef, no modernismo reacionário. Porque o que é o modernismo reacionário? É a fase da República de Weimar, 1919 até 1933, onde a direita desenvolve no plano cultural algo chamado revolução conservadora. E eles se dizem revolucionários conservadores, né? O Hef prefere modernismo reacionário extraído de uma fala do Thomas Mann. Mas, então, essa dimensão do humanismo me faz lembrar agora do Lenin. Quando Lenin discute com os Narodnik, né, quer dizer, no século XIX, ele escreve um texto em defesa do iluminismo. Quer dizer, que o marxismo abraçava como necessidade real e concreta das formas iluministas. Agora é óbvio que o iluminismo ele para num tipo de abstração. Ainda que você teve um Diderot, quer dizer, foi tratado aqui no curso, quer dizer, como indivíduos que são materialistas. Pense aquela frase do Diderot, um simples ovo explica a vida. Um simples ovo destrói toda a religião. Porque você não surge de um fiat lux, de um ser superior que faz o inferior, mas você nasce do ser inferior. Quer dizer, a vida vem da matéria. Então esses radicais franceses desenvolveram uma série de coisas. Mas inclusive no Sobrinho de Rameau,
o Diderot faz a crítica da Ilustração. É muito brilhante esse pensador. E outros, né? Então, quer dizer que é inegável o valor do iluminismo. Mas veja bem, se você pegar... Perdoa-me, Ivan, estou falando muito. Não. Mas pense um pensador que escreveu no Brasil, é o historiador que mais livros possui. É um norte-americano, foi delegado, repórter investigativo na delegacia de polícia, domina muito bem essa busca de documentos, chama-se Robert Darnton, que é um cara que fez o massacre dos gatos, de gatos. Brilhante. Só que agora, para explicar essa barbárie do chamado Estado Islâmico, nós não sabemos se esses grupos, como se organizam, se são eles próprios, né? Ele recorre ao iluminismo. Quer dizer, o combate ao Estado Islâmico está no iluminismo. E nós sabemos que o iluminismo tem como base social, como Ivan falou, a troca de mercadorias, como igualdade dos seres. Então, quer dizer, nós não somos herdeiros disso. Quer dizer, ou nós pegamos a ultrapassagem do mercado, do capital, dessa ordem desumana na sua essência, que é óbvio que é produto da barbárie. O Estado Islâmico é produto da barbárie. Mas quem criou a barbárie é o capital. E nós não conseguimos reverter o capital. Quer dizer, aquilo que foi feito em nome do capital, aí, para entrar então, cadê o Ricardo? Né? A sua pergunta já contém respostas, né? Porque você como professor tem um pouco de aula, e para nós a pergunta, veja, nós estamos dando aulas do Lukács, e o Lukács propõe, naquilo que o Claudinei trabalhou aqui no curso, aquele processo de democratização como a instituição dos soviets, dos conselhos, da Comuna de Paris. Né? Então a Comuna de Paris, quer dizer, quando as burguesias tomam, o Lukács não usaria a palavra povo, por causa do seu teor abstrato, em geral, aquilo que o Marx fala, o Ivan conhece bem, né, da crítica da economia política, quando o Marx fala que parece que o real é começar da população. Mas a população abstrata, se você tomar ela, vamos dizer assim, eliminando as diferenças sociais. E, obviamente, o que ela teme é depois da Revolução de 48. Quer dizer, que os trabalhadores propõem a bandeira vermelha, propõem o socialismo, e ali propõem a autogestão, ainda que a Comuna de Paris foi meio orgânico. Não foi a forma final do socialismo. E as pessoas às vezes confundem. A Comuna é um passo de transição, mas autogestionado. Quer dizer que o Estado, quer dizer, você precisa de armas, bom, você tem um povo armado. Quer dizer, uma série de transformações, se isso se transforma em mundialização, que era o que o Marx queria, porque excelente, se o Marx queria ir para a Comuna de Paris, ele não teve o passaporte, o visto. Ele não tinha Visa, cartão Visa, que resolve tudo, ele pegava um avião. Ele não pôde ultrapassar. E ele sabia quase tudo da Comuna. Ele tinha todo o conhecimento dos relatórios parlamentares. E ele clamava, pessoal, avisem o povo que a Alemanha deu dinheiro, milhões e milhões, para Thiers, para o ministro Guizot. A população tem que saber que eles foram comprados. O dinheiro não era para a Revolução ou contra a Revolução. O dinheiro que a Alemanha dá é pessoal. Fora aquele, tinha mais de 100 mil encurralados num castelo, eles liberam 40 mil, dão dinheiro e eles não mexem a palha. Vocês é que liquidem a classe operária. Então a decisão deles, uma do Thiers, liquidem a classe operária armada. Então você disse, quer dizer, esse conhecimento dá-se em troca. Então, quer dizer, o Thiers recebe cartas assim: caro senhor presidente, a Europa está em suas mãos, derrote a classe operária. Então eles têm a lucidez burguesa, e a burguesia, depois, como diz o próprio Florestan Fernandes, a burguesia da América Latina, ela é o pivô da burguesia. Ela é a proteção da burguesia do capitalismo mundial. A gente fica pensando, mas como que a burguesia brasileira, sendo a meleca que é, calma, ela já não tem mais subdesenvolvimento. O Brasil está entre as 10 principais potências mundiais.
Até então, era a sexta para a sétima. Agora vai despencar por causa do PIB para nono. Não importa. Ela produz mais automóveis. A possibilidade de produção de automóveis no Brasil é de 4 milhões. Tem país que não consegue fazer 200 mil. Então, quer dizer que quando você coloca essa dimensão, você já deu um contorno. Porque a Comuna de Paris põe no horizonte aquilo que o Marx fala. Finalmente foi descoberta a medida política, que é uma revolução que não pode parar na revolução política. Ela tem que ultrapassar para tomar a questão da produção. Se ela não fizer isso, não é revolução, né? Então, acho que concordo com você. Quanto ao continente africano, eu só fiz aquela menção porque, quando nós estudamos Hegel e outros autores, o próprio Kant, nós não colocamos como eles pensam a outra parte da humanidade. E quando os alemães, eu quis salientar, quer dizer, quando o Lukács fala da barbárie do imperialismo, quer dizer, o capital alemão passa dessa via prussiana para o imperialismo e supera a Inglaterra. Então ela se torna uma potência mundial. E o que é o imperialismo? Que ele parte do Lenin. O imperialismo nada mais é do que a expansão dos capitais na busca de parcelas do mundo pela repartição. Quer dizer, o mundo que já está dividido, nós vamos ter que tomar conta. E aí o espaço vital do Hitler é pré-figurado antes. Quer dizer, no começo do século XX, você tem o massacre do povo Namib. Mas não é para escravizá-lo, é para eliminá-lo. Então o povo Namib foge para as montanhas, eles envenenam as águas. Olha a barbárie. Mata os animais. E a ordem é, quem descer da montanha fuzila. Gente, isso é... E não tem livro no Brasil que fale disso. Então nós temos que tomar conta disso. Então, e você põe uma outra questão da história com a natureza, lembrando para Marx. No Capital, o Marx fala que o socialismo também é o controle humano da natureza. Isso é genial, né? Porque quando o Partido Verde veio me propor dar uma palestra para eles, e que eles queriam saber se o Marx era ecológico, eu falei, claro, vocês não leram o Capital, né? Não leram as passagens que o Marx fala que a civilização burguesa é a sífilis da humanidade, porque ela põe a água do rio contaminada, ela põe a fumaça das fábricas para os cortiços, ela contamina os pulmões, ela mata pelos gases. É Marx, é brilhante, né? Tem um livro também muito bom, que é exatamente Marx e a ecologia, né? Daquele Foster, que é muito bom, maravilhoso. Bom, perdoe-me falar muito. Bruno, desculpe porque o Ivan tem que retomar aqui as questões, né? Eu concordo com você, e como você citou mesários, aí eu sou mesariano, né? Porque o Lukács defendeu até o fim da vida o socialismo no seu país. E se a gente adotar a posição do Chazin, do Mesários, né, que eles defendem um para além do capitalismo, mas um para além do capitalismo, do capital, perdoe, e você compreender que o capital, já foi dito aqui no curso, existe antes do capitalismo, e essa ideia de uma continuidade do capital faz com que, se a gente entender que o capital é o domínio do trabalho morto sobre o trabalho vivo, né, e isso continua na ex-União Soviética, continua no bloco soviético. E o Lukács, o que não é? Nós somos contra ele pensar uma ética. O problema é ele querer, naquele mundo, reformar o Estado, que é exército, partido, poder. E poder é estupro. Né? Meus amigos alcerianos comentaram que o maior equívoco do Chazin foi criar uma palavra misteriosa, autodeterminação da politicidade. Isso não existe, isso é coisa de metafísico. A ontologia é metafísica, para o outro lado. Né? Sem querer brigar com eles, mas já comprando uma briga, né? Eu diria que o Lukács ficou preso pela determinação social da via húngara, que nós não estudamos. E quando ele se aproxima do Tito da Iugoslávia, ele vive um pouco na Iugoslávia, ele vê a transformação autogestionária que o Tito quer impor.
e a União Soviética não quer. E quando a União Soviética invade a Hungria em 56, e o Mesaros fala, fomos, não dá mais. O Mesaros escreve A Revolta dos Intelectuais, não foi publicado até agora. O Mesaros vai embora para a Itália, e o Lukács fala, não posso te acompanhar, porque eu tenho, se eu for para o outro lado, a burguesia vai se utilizar, está vendo? Aquele velho rabugento, aí, foi para o outro lado, né? Foi para o capital. Olha, eu acho que o Mesaros não foi para o capital, e eu sustento uma tese, que a Ivana acha que eu estou delirando, que ele tem um pezinho no Mandel. Tem! Não estou sozinho nesse planeta, né? Aliás, tem uns guris de 14 anos falando assim, não, nós temos que autogestionar as escolas. Meu Deus, aos 14 anos eu pensava em jogar no Corinthians, o moleque já está pensando na autogestão. Então eu acho que o Mesaros tem razão. Lukács paga um tributo ao não questionar no ato os processos de Moscou. Eu discordaria do meu amigo Berrier, porque ele vai comparar os processos de Moscou com o processo de Danton Robespierre. Não tem relação, é uma lei da Revolução, não é? O Lukács não dá um alento ao Trotsky. Ele não fala que o Trotsky foi assassinado pelas costas, a mando do Estado. Um dos mais brilhantes pensadores da humanidade, Trotsky. Que a mulher do Lenin Krupskaya fala a Trotsky, essa você não vai dormir essa noite. Meu marido morre falando que você não jogou. Quer dizer, morre falando que você... E ele está escrevendo o Trotsky, o jovem Lenin, né? E para dizer que o Lenin é indispensável numa revolução. Você pode até discordar do Trotsky, mas lembre-se que o Partido Comunista na Revolução Russa é contra a revolução. E vem os tolos falar, porra, você não entraria nos bolcheviques. Não, entraria no Lenin, não nos bolcheviques. Porque eles eram contra a revolução. Olha que loucura. Então, não tem tempo. Agora, a questão, a Boitempo vai nos recriminar num ponto. Nós estamos falando aqui mais-valia. E a Boitempo fala mais valor. Então eles vão falar, Rago, você não leu direito. Não, nós lemos, Ivan. É que para a comunicação, é melhor falar em mais-valia. Obrigado. A outra questão, foi o Vanderbilt que fez diretamente, é sobre o mais-valor, né? Mas aqui para nós mais-valia, mas que ninguém nos ouça, né? Como é que fica isso no século XXI? Bom, é uma preocupação realmente que eu não consegui ainda ter isso muito claro. Nós estamos em processo, o século XXI terá 100 anos, né? Nós estamos só no 16º, eu vou avançar um pouco mais, né? Mas de qualquer forma, eu acho que esse século já se abriu com algumas questões interessantes. Uma delas é um trabalho, eu não sei exatamente a nacionalidade dele, mas ele viveu muito tempo lá no Chile e depois foi para Portugal, depois do golpe, em 73. E lá ele continuou suas pesquisas tal, e em 2004 ele lançou um livro chamado A Globalização da Pobreza, né? Chama-se Michel Chossudovsky. É um cara muito interessante. Michel Chossudovsky, economista. E nessa globalização da pobreza, eles apontam para um negócio que a gente começa a ver agora enfim, agora a gente nota alguma menção a isso, que é o empobrecimento do hemisfério norte. Né? Então, ele não utiliza diretamente a ideia de superexploração da força de trabalho. Né? Mas o que a gente tem visto atualmente é uma espécie de superexploração da força de trabalho se mundializar. Aquilo que era muito característico de países, entre aspas, aqui, emergentes, né, de via colonial, começa a se mundializar. Não é? O que significa isso? Não é? Significa que a mais-valia continua muito bem, obrigado. Um outro ponto que dá para perceber isso, eu citei aqui o Chossudovsky só para lembrar que ele trata exatamente dessa questão. Quer dizer, o hemisfério norte está entrando num processo de empobrecimento.
das massas, obviamente. Mas outro ponto que a gente pode também começar a pensar aqui é o fato de que a crise permanece, né? A crise que vem lá de 2007 permanece, mas crise é sempre hiperacumulação de capital, superprodução, excesso de valor. Então, eu penso que o capital tem feito exatamente isso, tem mantido o seu ritmo de acumulação e vai continuar, indefinidamente. Aquilo que o Marx falou, que eu até citei aqui, ele escreveu isso em 44, né? Enquanto o homem não se entender como homem, converteu o mundo, né, à sua feição de homem, real, humano, etc, etc, a alienação, o estranhamento vai continuar, a exploração híbrida. Então, eu não, por exemplo, no caso do China e Brasil, que você fala em escravismo, né? Realmente em alguns polos, o escravismo aqui no Brasil é visível isso. Não é a forma mais, digamos assim, mais fundamental do capital. Mas a superexploração parece que sim. A superexploração é o pagamento da força de trabalho abaixo do seu real valor. Essa me parece que está se estendendo para o mundo todo. Eu acho que a gente tem visto já noções de pobreza nos Estados Unidos, né, no Salvador, Chile, catando papel, lixo, essas coisas todas, né? Então isso é uma massa mais ou menos se desenvolveu. E isso também é uma contrafação direta na tremenda acumulação de capital que nós estamos tendo. Isso está associado, obviamente, com o desenvolvimento das forças produtivas. Esse desenvolvimento das forças produtivas é desempregador, então você tem massas excluídas. A exclusão mundial hoje atinge 1 bilhão e 400 milhões aproximadamente. Então a possibilidade de se usar a força de trabalho da pior maneira possível também está dada. É um fato notório. Olha, é mais ou menos isso que eu tenho para falar, não conseguiria realmente ir muito além disso. Não sei se satisfaço, eu não me satisfaço, também não seria demais eu teria exigido que alguém se satisfizesse com a minha dedução. Então, é isso então. Esqueci de ler uma passagem, não é você não, é o São Paulo. Olha, gente, esse livro, Conversando com Lukács, a minha geração recebeu em 69, graças a Leandro Kondler, né, e o Carlos Ascolti. E há uma passagem aqui que o Lukács está falando do nazismo, do fascismo, e ele diz o seguinte: nunca pude, vocês me permitem? Só essa frase. Nunca pude admitir que o horror gerado, por exemplo, pelo nazismo tenha sido apenas uma espécie de recaída na idade da pedra ou qualquer coisa do gênero, uma da razão hipervalorizada. O fascismo é a atrocidade, a desumanidade de uma forma de capitalismo altamente desenvolvida. Um fenômeno humano como Eichmann nunca existiu no tempo dos canibais, no qual, acredito, não teria podido surgir um homem em condições de fazer o aniquilamento em massa de homens, uma operação tranquilamente burocrática. Trata-se de um produto da época imperialista, como nunca existiu antes. Nem mesmo a Inquisição produziu figuras semelhantes, somente fanáticos e corruptos. Obrigado.